O texto de hoje tem como título Submissão às autoridades. Repitam comigo: submissão às autoridades. 1, 2, 3. Os irmãos sabiam que o crente é obrigado a ser submisso às autoridades? Então, é sobre esse assunto muito, mas muito importante e bem atualizado, que o Paulo escreveu há quase 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, quase, né? E está super atualizado esse assunto para os nossos dias. Capítulo 13 desta carta abençoada que Paulo escreveu então aos Romanos, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Romanos 13, 1 a 7. Na outra tradução, se for possível, tá? Aqui é a tradução. Isso, é a tradução que nós usamos para os estudos bíblicos. Diz assim: obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas, se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. 6. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amém? Meus irmãos, vamos fazer então mais uma oração. Nós temos aqui um pedido de oração. A Zélia pede oração pelo senhor Antônio. Vamos orar pelo nosso irmão Alemão do Gás, que também não está muito bem de saúde. Ele passou por uma dificuldade grande nos últimos dias, perdeu pessoas da sua família, e ele não está bem de saúde. Vamos orar por ele. Quantos de novo precisam de oração? Então segure a mão assim: querido Deus e eterno Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez para apresentar a Ti a vida dos Teus filhos, todos aqueles que se manifestaram pedindo as nossas orações, que o Senhor possa, meu Pai, estender as Tuas mãos, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um, a vida de cada um, o Senhor conhece o desejo de cada coração e sabe o que os Teus filhos estão precisando. Então nós entregamos nas Tuas mãos, Pai Celestial, todos esses pedidos de oração. Agora nós iremos meditar na Tua Santa Palavra e queremos que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco através da mensagem da Tua Santa Palavra que vamos estudar agora. Senhor, revela os mistérios dos céus, abençoa Teus filhos que estão conosco, os nossos irmãos e amigos que estão nos visitando nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem tomar assento. Meus irmãos, como os irmãos já sabem, nós estamos na sequência deste assunto já
A mensagem de hoje está no capítulo 13 de Romanos, mas já é a 14ª mensagem que nós estamos pregando, porquanto pregamos 2 mensagens no capítulo 12. E eu quero acreditar que os irmãos já estão bem atualizados no assunto. E durante esse período que nós pregamos sobre esta carta maravilhosa, que eu tenho uma paixão enorme pela carta que Paulo escreveu, todos os escritos da Bíblia Sagrada, mas tem alguns livros que nos chamam mais atenção. Não tem um livro que vocês gostam mais de ler na Bíblia Sagrada? Eu conheci uma irmã que ela lia 2, 3 vezes ou mais por mês o livro de Jó. Ela falava: pastor, eu gosto de ler o livro de Jó. Eu leio o livro de Jó, e ela era apaixonada pelo livro de Jó, pela história de Jó. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma admiração pelas cartas que Paulo escreveu, embora eu tenho uma admiração pela maneira com que ele prega. E esta carta que ele escreveu para a igreja de Roma, ela é muito profunda, porquanto ela mexe com os nossos corações, com a nossa alma, e, como eu disse aos irmãos, ela traz para nós, dentro da primeira parte, que é do capítulo 1 até o capítulo 11, que é direcionada para a igreja de Roma, onde ele trata das questões doutrinárias da igreja de Roma, ela fala muito conosco. E do capítulo 12 em diante, que é a questão moral, a questão da ética cristã, ela é uma parte mais atualizada ainda para os nossos dias. E estamos aí no capítulo de número 13, e falando de autoridade, estamos nos aproximando das eleições. Então, eu vou dizer um negócio para vocês, parece que caiu como uma luva, né? Visto que nós vamos ter eleições daqui uns 40 dias mais ou menos. Esta mensagem vai tratar então exatamente disso, e eu quero pregar a palavra de Deus nessa noite. Quero que você esteja atualizado no texto aí, quero que você acompanhe, preste bem atenção. E se alguém disser que eu falei em política aqui, vai pagar diante de Deus, porque eu não quero falar de política, tá? Quero falar da Bíblia Sagrada, embora esse texto trate disso. Os irmãos entenderam? Digam amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esse capítulo, e como eu disse, é um capítulo que está muito atualizado com os nossos dias, e trata exatamente da situação contemporânea, dos dias que nós estamos vivendo, da igreja contemporânea. Ele escreve, ele diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês. Não tem exceção. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Por quem? Por quem? Por Deus. Agora, vai entrar aí uma questão, talvez alguém queira questionar alguma coisa, e é sobre isso que nós queremos explicar para os irmãos. Quando Paulo escreveu esta carta, eu quero que você entenda muito bem o que eu vou dizer, e não perca a linha de raciocínio, para você entender isso. Quando Paulo escreveu esta carta, nós temos que levar em conta algumas coisas. Primeiro, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, e é óbvio que ele estava falando das autoridades romanas. Embora todas as autoridades estão incluídas aí no contexto desta mensagem, mas ele estava usando como exemplo as autoridades romanas. E quando Paulo escreveu esta carta, e é claro que a igreja precisa entender que Paulo, você vai assustar com o que eu vou dizer aqui agora, Paulo nunca teve problema com as autoridades romanas. Embora ele vai ser morto em Roma posteriormente, mas já é outro imperador, já é outro tempo. Mas até então, Paulo nunca teve problema com as autoridades romanas. O dia que ele foi ter problema com as autoridades romanas, ele perguntou
para um dos líderes das autoridades. Ele falou: escuta, vocês podem julgar um cidadão romano sem interrogar ele? Aí as autoridades assustaram, porque eles não sabiam que Paulo tinha cidadania romana. Então qual era o problema de Paulo, pastor? O problema de Paulo era com os judeus. Aonde Paulo ia um grupo de judeus atrás perseguindo e querendo matá-lo. E até porque você vai ler lá pelo capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, que os judeus tentaram matar a Paulo por algumas vezes, e você vai ver que os romanos o protegeram. Ele estava sendo espancado na rua, e as autoridades romanas chegaram e tomaram ele da mão dos judeus que estavam espancando ele, e levaram Paulo para a fortaleza para protegê-lo. Como eles queriam matar Paulo em Jerusalém, transferiram Paulo para Cesareia. E quando Paulo chega em Cesareia, que eles queriam matar Paulo de todos os jeitos, os romanos deram um jeitinho ali, e Paulo pediu para ser julgado em Roma, encaminharam Paulo para Roma, para ser julgado em Roma. Então observe, os irmãos, que Paulo nunca teve problema com as autoridades romanas. O problema de Paulo era com os judeus. Então ele está dizendo aí, porque se Paulo fosse massacrado pelas autoridades romanas, é provável que ele não tenha escrito isso aí. É provável que ele teria mudado algumas coisas. Mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever exatamente isso aí, na época em que ele estava vivendo, para que fosse aplicado nos nossos dias. Vejam como o Espírito Santo de Deus conduz as coisas para que elas sejam exatas. Segundo lugar, Paulo escreveu essa carta, foi em tempos normais, e não esqueça isso que eu estou dizendo aqui. Como assim, pastor? Tempos normais, que eu quero dizer aqui, são tempos iguais aos dias em que nós estamos atravessando. A perseguição para a igreja romana iria chegar muitos anos depois. Então Paulo estava vivendo a igreja de Roma, tanto que você vai ver na carta que não tem problema na igreja com autoridades, com perseguição religiosa, não tem. O problema da igreja romana aqui era uma confusão, um confronto que havia entre judeus e gentios convertidos, que os judeus queriam que eles guardassem a lei. Os judeus queriam que os gentios guardassem a lei e não permitiam que o gentio dissesse que era salvo sem guardar a lei. Haviam alguns preceitos da lei que os judeus se apoiavam naqueles preceitos e queriam que aquilo fosse meio de salvação. E eu estou cansado de pregar aqui no livro de Romanos que a nossa salvação é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Você não está aqui porque você merece, eu repito isso em todos os cultos, você não está aqui porque você é bom, você não está aqui porque merecia ser salvo, você só está aqui pela bondosa, santa e preciosa graça de Deus. Então quando Paulo escreve essa carta, ele estava vivendo uma época de paz, assim como nós estamos vivendo nos nossos dias. Irmãos, nós estamos tão bem que a Constituição defende. Está lá. Capítulo 5, eu tenho anotado aqui, capítulo 5, artigo, capítulo 5, parágrafo, vamos lá, quem sabe aí? Liberdade religiosa, Constituição Federal, capítulo 1, artigo 5º, parágrafo 6º, liberdade de culto no nosso país. Então, é como se estivesse vivendo nos nossos dias, nós não temos problema, embora parece que as coisas começaram a mudar agora com a pandemia, as coisas começaram a caminhar por um lado, que eu também quero acreditar que seja permissão de Deus, mas quando Paulo escreveu essa carta, eram tempos de paz, eram tempos tranquilos. E em terceiro lugar, na época já haviam rebeliões. Quando Paulo escreveu essa carta, já haviam rebeliões
em Roma por grupos que ofereciam resistência às autoridades, promovendo grandes protestos públicos e grandes confusões. E aí Paulo escreve esta carta. A preocupação, e preste atenção no que eu vou dizer aqui, a preocupação de Paulo é que os crentes mostrassem sinais de conversão para as autoridades. Eu vou entrar no assunto aqui. Irmãos, para um cristão, o mínimo que se exige dele, para ele ser chamado de cristão, é que ele respeite as autoridades e todas as pessoas. Os irmãos entenderam? Amém? Então vamos lá. Obedeçam às autoridades. Quando Paulo diz isso aí, ele deixa claro que todas as autoridades são permitidas por Deus. Vejam os irmãos, todos os cargos ocupados por autoridades superiores foram ordenados por Deus. Inclusive na Bíblia Sagrada cita cargos de rei, de governadores, de presidente, de prefeito, de senador e de quem mais? De ministro e juiz. Todos esses cargos estão na Bíblia Sagrada. Só eu não encontrei vereador ainda, mas dependendo de alguma tradução pode até ter, né? Mas prefeito está escrito na Bíblia Sagrada. Então todas as autoridades, ou seja, todos esses cargos, meus irmãos, foram criados e ordenados por Deus. Só que nós temos que considerar o seguinte: o cargo, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Quem criou o cargo de juiz? Quem criou? Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, desde quando eles estavam lá no Egito. Foi Deus que criou. E a Bíblia é cheia de questões judiciais que envolvendo, e até lá no livro de Coríntios ele fala, ele chama a atenção da igreja de Coríntios, fala, quando tem um litígio entre vocês acabam levando crente na justiça. Será que vocês não têm capacidade de tratar o caso de vocês dentro da igreja? Vocês têm que levar no fórum. Então é um cargo que foi criado por Deus. Agora, preste atenção na colocação que eu vou fazer aqui. Se o cargo de juiz foi criado por Deus, por que existe juiz bandido? Por que existe juiz corrupto? Por que existe juiz ladrão? Lembram do Lalau? Desviou 142 milhões, se eu não estou equivocado, do Superior Tribunal de São Paulo, quando ele era juiz. Já até morreu, né? Já até morreu. Lalau morreu, né? Mas vocês se lembram disso? Foi preso na divisa do Uruguai. O governador do Rio de Janeiro era juiz até pouco tempo, se elegeu para roubar, foi caçado agora. Isso aí eu não estou falando, não é, mas a população do Rio de Janeiro descobriu que o problema do Rio de Janeiro não era o Covid, era o Wilson Witzel lá, né? O problema não era ele. Tá, mas vamos lá. Se foi criado por Deus, por que existem pessoas de má qualidade nesses cargos? Por dois motivos. E não perca isso. Primeiro, porque muitas dessas autoridades que ocupam esses cargos foram indicadas por interesse político e corruptos. Segundo, e aí a coisa vai pegar, é que a maioria de pessoas corruptas que estão ocupando cargos de autoridade hoje, que deveriam ser respeitados, que nós muitas vezes temos que respeitar, mas não merecem respeito, é que foram escolhidas e colocadas por vontade do povo. Como assim, pastor? Na urna, no voto. E
E aí, tem um ditado que o povo tem o governo que merece. Quem criou o cargo, irmãos? Deus. Mas quando o povo coloca a mão, é igual Saul. O cargo de rei sempre existiu. Só que o povo queria um rei que parecesse com eles. Deus falou, então coloca. Aí depois eles foram chorar e pedir, pelo amor de Deus, Samuel, ora por nós para nos livrar da mão desse rei. Mas não foi eles que pediram, que queriam ser igual às nações? Então, irmãos, quando o povo toma a decisão, eu vou pegar aqui pelo menos uns 5 minutinhos da mensagem, para falar sobre voto. Miriam, você que é professora, o que é voto? Eleger alguém? A mensagem vai ficar gravada, tá, irmãos? Depois vocês olhem lá. O que é voto? Primeiro, voto é um juramento. É jurar que faria alguma coisa, mas não pode. Mas confia que outro fará por você. Segundo, voto é uma asseveração, é aquilo que você afirma com segurança. Terceiro, voto é um sacramento, é o mesmo que um juramento feito com a alma. Quarto, voto é um desejo, é expressar a vontade daquilo que esperamos que aconteça. Quinto, voto é uma determinação, indicar com precisão aquilo que você decidiria. Sexto, voto é uma opinião, ou seja, uma convicção ou uma crença na verdade. Sétimo, voto é uma preferência, é um ato de primazia. Oitavo, voto é querer, ter vontade, é exigir. Nono, voto é a vontade voluntária, é confiar a alguém a capacidade de servir sem interesse. Décimo, voto é uma declaração que indica a preferência do eleitor. 11º, voto é transferir a outro a responsabilidade de fazer aquilo que você faria. Não esqueça disso. 12º, voto é a manifestação da vontade. 13º, voto é dar poder a outro e decidir por você ou por mim. E 14º e último, voto é autorizar que outro me represente em decisões sérias que implicarão até mesmo em salvar vidas. Assustaram? Aqui na igreja tem alguns candidatos. Tem algum candidato hoje aqui? Eu nem sei se tem, né? Não dá para ver pela máscara, mas tudo bem, não precisa se manifestar. Aí eu pergunto, você ouviu e vai ver em casa depois, que você ficou curioso, eu sei que vai ver nessa mensagem em casa. Tem 14 itens aqui que eu escrevi. Tem mais ou menos uns 6 meses que eu escrevi sobre esse negócio de voto. Eu escrevi isso aqui. E hoje eu resolvi colocar aqui na mensagem. Aí eu te pergunto, depois que você ouviu tudo isso aqui, você votaria em alguém por amizade? Você vai votar em um candidato porque é seu amigo? Você votaria em alguém por consideração? Porque é simpático? As eleições estão se aproximando, e eu não estou falando de política, tá, irmão? Estou falando da palavra de Deus. Mas como pastor responsável pela igreja, eu tenho que orientar a igreja. Você pode votar em quem você quiser, meu irmão. E não precisa falar para ninguém em quem você vai votar, porque o voto é secreto. Mas quando chegar um candidato, seja ele a prefeito ou a vereador na sua casa, pede para ele os projetos dele. Eu vi um camarada pedindo voto e perguntaram para ele, por que você quer ser vereador? Para melhorar a educação, mas ele não sabia ler.
Só se fosse para melhorar a educação dele, né? Porque ele não sabia ler. Ele pegava o texto e não sabia o que estava lendo. E aí o pessoal falava, fala de novo. E ele falava, e daqui a pouco ele começou a falar palavrão e xingar porque ele não sabia ler o que estava lendo. E ele quer melhorar a educação. Pergunta para ele, o que é ser essa função que você está pleiteando no voto? Para ver se ele consegue te explicar. Fala para ele, puxa da pasta aí e me mostra os seus projetos. Porque se é candidato tem que ter projeto. Tem que ter projeto. Eu só entrei nisso aqui, irmãos, porque a mensagem nos leva a isso. Ela está falando de autoridades, e autoridades constituídas. E tem dois tipos de autoridade. Tem as que são colocadas por Deus, tem três tipos de autoridade. Tem as que são colocadas por Deus, tem as que são colocadas por uma influência política, por corrupção, tem as que são colocadas pelo voto, por você. Essa é a realidade. Ah, eu vou votar em fulano de tal, porque ele me deu 5 sacos de cimento. Se ele te deu 5 sacos de cimento, e você pediu 5 sacos de cimento para ele, você pode até votar nele, porque ele é honesto. Agora você é corrupto. Que o candidato que compra o voto é honesto. Corrupto é quem vende. Vai xingar candidato que está comprando voto aí não, tá, irmãos? Né? Não, de jeito nenhum. E nem apedreje candidato que compra voto. Você tem que apedrejar quem vende voto. Porque eu li 14 itens aqui do que é um voto. Mas então vamos voltar para o que Paulo estava dizendo, né? Vamos voltar para o que Paulo está dizendo. Vai para o versículo de número 2 para nós, por favor. Olhem bem, assim quem se revolta contra as autoridades, está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão o quê? Serão o quê, irmãos? Condenados. Como eu disse, nós já falamos aqui, Paulo estava pensando em tempos normais. E em tempos normais, um cristão desrespeitar as autoridades é uma desobediência ao próprio Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. É uma obrigação moral dos cristãos serem melhores que os incrédulos em tudo. Por que, pastor, que o cristão tem que ser melhor do que os incrédulos em tudo? Porque nós temos uma lei teológica que nos orienta. E muitas vezes pessoas incrédulas nem conhecem Deus. Então você é obrigado a ser melhor. Isso é o mínimo. É o mínimo. Você tem que ser melhor, meu irmão. Você tem que ser melhor no emprego. Se no seu emprego tem aquele grupinho que faz confusão, você tem que fugir da confusão, porque você é crente. Mas pode ter o crente que provoca a confusão também, porque tem crente que gosta de rolo, né, irmão? Confusão, tem crente que ele briga para não... Ele faz tudo. Se ele não entrar em uma confusão, dói a cabeça. Deixa eu te perguntar, como que você é conhecido lá na empresa? Vocês que trabalham lá na empresa, a Claudemir e outros que trabalham no frigorífico, como é que é o testemunho dos irmãos lá? Pastor, o senhor é louco? O crente tem que ser melhor em tudo.
Por quê, pastor? Porque tem uma lei que orienta ele, chamada Palavra de Deus. E tem pessoas que não conhecem essa lei, mas muitas das vezes superam-nos. Quem viu a história daquele patrão que se vestiu e o cara é dono de uma empresa muito grande, se vestiu de peão e entrou como funcionário na empresa para aprender em diversas sessões? Quem viu? Quando ele chegou numa sessão, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus, o encarregado era assembleiano. E quando ele chegou no encarregado, o encarregado foi ensinar ele na maior simplicidade do mundo, e ele começou a fingir que não sabe. O encarregado falou para ele: fica tranquilo, só tem uma coisa: tudo que você for fazer, seja para quem for, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Depois ele deu entrevista com esse funcionário chorando. Isso comoveu ele. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui para ser mais crente. Nós estamos aqui para ser polidos pela palavra de Deus, ser limpos, purificados por ela. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, e Ele não levará uma igreja manchada. Oh, aleluia! Ele vai levar uma igreja santa, purificada, remida. Oh, aleluia! Ele não vai levar crente manchado por pecado. A igreja que será arrebatada é a igreja imaculada, a igreja sem mancha, a igreja sem mácula. Quem vai entrar no céu não pode ter mancha, porque antigamente só adultério era pecado. Quando falava em pecado na igreja, adultério. Não, Senhor, está escrito aí que quem desrespeita as autoridades vai ser condenado. Desrespeitar as autoridades também é pecado. E quando Paulo fala de autoridades aí, ele está falando de todas as autoridades constituídas por Deus. Eu vou mais além. Você quer ver uma coisa para me entristecer? É eu estar junto com os obreiros e chegar alguém e falar assim, chegar um jovem, uma criança: ô Elias, ô Tião. Do que Paulo está falando aí, irmãos? O pastor Sebastião, o pastor Elias, o pastor Marcelo e outros que estão aqui são pastores ordenados por Deus. Efésios 4:11. E Ele mesmo deu uns para pastores. Está certo que existem pastores que se auto-intitularam pastores por aí, que não têm a chamada, mas esses aqui foram ungidos numa convenção, passaram por baixo da mão de alguém que os levou a ser um ungido de Deus que está aqui. Então respeite. Você não quer sofrer o dano, as consequências? Chame de pastor, respeite. Você vai chegar na frente do delegado de polícia e falar: ô cara, fala assim para ele: entra sem camisa no fórum. Tem pessoas que vêm mal vestido aqui, tenta entrar no fórum mal vestido. Tenta entrar lá de qualquer jeito. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Ou estão assustados? Se estiverem assustados, diga misericórdia. Mas se estiver entendendo, diga amém. Meus irmãos, versículo de número 3, por favor. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Precisa falar alguma coisa desse versículo? Não tem necessidade. Conhece aquela história: quem não deve não teme? Irmão, se você encontrar um crente na rua com medo,
das autoridades, não é as autoridades que estão erradas não, tá? Você pode ter certeza que é ele. São coisas que nós precisamos entender, irmãos. Como eu disse, Paulo estava falando aqui em condições normais. Ele estava olhando para a situação contemporânea dos seus dias. Ele estava falando dos dias em que ele estava lá. E as coisas estavam boas. Então ele falou que quem não tem necessidade de ter medo, apenas se mantenha obediente. E você será reconhecido pelas autoridades como cidadão, ou um bom cidadão. E olhem para mim, os jovens, adolescentes, quando vocês estiverem em algum lugar, falar um pouco os jovens, os adolescentes, e para os adultos também. Quando vocês estiverem em algum lugar, e estiverem com as brincadeiras e os ânimos meio exaltados, e a polícia estiver chegando perto, o que alguém vai dizer? Cuidado, 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 é a polícia. Eu vou dizer para vocês, a polícia pode até não chegar e nem vir, tá? Mas existe um olho lá no céu, que sabe tudo o que vocês fazem, o que nós fazemos, e está observando o nosso comportamento aqui na terra, tá? Então você não tem, está escrito ali, ó, não precisa ter medo dos governantes. Se você faz o bem, por que você vai ter medo? Vai ter medo por quê? Já encontraram um irmão fugindo da polícia ou não? Quem já encontrou um crente fugindo da polícia aí? Não levanta a mão não. Por quê? Porque está com a carteira vencida. Se está com a carteira vencida, não dirige, meu irmão. Por que você vai insistir? Eu já cometi essas falhas, esses erros. Uma vez fui pego com a carteira vencida porque esqueci de olhar a carteira. Outra vez com o documento do carro vencido porque esqueci que tinha que pagar. Mas são falhas. Mas tem gente que não, tem gente que ele quebra todas as leis. E aí quando o negócio está errado, ô irmão, ore por mim, irmão, estou sendo perseguido. Você está sendo perseguido? Você está sendo punido. Perseguido é uma coisa, punido é outra. É o que está escrito no texto, vai ser punido, vai ser castigado. E esse castigo vai vir por providência divina. Se você estiver errado, Deus vai mandar alguma autoridade providencialmente te interceptar em algum lugar. Porque senão, meu irmão, nós temos que rasgar a Bíblia. Vejam, que quando Paulo fala dessas coisas, meus queridos, ele está dizendo ali, ele só faltou colocar aquele ditado, quem não deve, não teme. Quando a gente viaja, às vezes a gente compra algo que não pode em outros países, né, Índio? Irmão Juscelino, a gente compra coisas sem saber em outros países, e daqui a pouco, porque nos aeroportos, por que você está rindo, Milian? Nos aeroportos tem um raio-x que tira foto do corpo da gente, das malas, de tudo, né? E às vezes, irmãos, mas quem não deve, não teme. Eu viajei com uma irmã, uma vez, nós fizemos uma viagem, numa caravana, para Israel. Aquela irmã chegava nos aeroportos, com um vidro de azeite, querendo ungir as malas. Eu me encabulei e falei, o que deve ter dentro dessas malas? Porque quem ungir as malas para não? Ora, toda mala passa pelo raio-x. Será que tem coisa errada dentro? Então, irmãos, Paulo disse, por que você vai ter medo das autoridades? Faça o bem, o que é bom, e elas vão te elogiar. Em vez das autoridades te prender, elas vão te elogiar. Não, aqui tem um crente.
Quantos crentes já passaram por blitz, por situações embaraçosas? Quando eu era novo convertido, eu trabalhava em Foz do Iguaçu e morava em Cascavel. E aquela região ali que sai do Paraguai, passava muita droga, era muito contrabando, muitas coisas. Não tinha um ônibus que eu pegasse de Foz do Iguaçu no final de semana para vir para Cascavel que não tinha polícia, barreira. Pensa no alvoroço dentro do ônibus, quando a polícia parava o ônibus. Que muita gente carregando bugiganga e essas muamba. Mas eu era tão pobre que o dinheiro que eu tinha só dava para passagem, né? Trabalhava de ajudante. E um dia eu estava com a pasta no colo, a minha pasta no colo, uma bolsa de roupa, pasta no colo. O sargento chegou: o que tem nessa pasta? Abre essa pasta. Eu peguei e abri a pasta. A primeira coisa que estava em cima era a minha Bíblia. Ele olhou para mim e falou: você é crente? Eu falei: sim, senhor. Ele falou: tá bom, muito bem. Aí falou para os outros: ó, se alguém quiser fazer uma oração, tem uma Bíblia aqui, ó. Faça o bem. E você vai receber elogios. Versículo de número 4. Porque, olhem bem, as autoridades estão a serviço de quem? Para o quê? Para o bem de você. Para o seu bem. Embora eu disse que há uma corrupção muito grande no meio das autoridades. Mas elas foram constituídas para fazerem o que é certo. Mas se você faz o mal, então tenha medo. Pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. E não adianta, se você estiver errado, meu irmão, não adianta orar, tá? Pastor, o senhor é louco? Não, de jeito nenhum. Se você estiver errado, ora para Deus te dar uma oportunidade para você se arrepender, para você se confessar com Deus, para você se reconciliar, para você se acertar. Agora, escapar de punição, errado, você acha que Deus vai fazer isso? Foi Ele que autorizou, está escrito ali: de fato, tem poder para castigar. Elas estão a serviço de quem? De Deus, e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Você não fez mal, então fique em paz. Não precisa correr, não precisa fugir. Eu conheço um rapazinho crente que estava de moto uma vez correndo da polícia e veio parar na frente da igreja, né? Não, eu sou crente. Eu sou aqui da igreja. E alguém chegou correndo e falou para o policial, falou assim: ele é o filho do pastor. Aí o policial falou: mas por que você correu então? Se você não tem nada errado, por que você correu? É assim que acontece. Esse versículo está tão claro, irmãos. E aí, eu quero que você entenda isso que eu vou dizer aqui. Mesmo que você se considere, ou se intitule, um cidadão dos céus, enquanto estiver aqui na terra, temos que respeitar as leis terrenas. Do contrário, mude para o céu, pega as malas e ó. Não, eu sou crente, cheio do poder de Deus e tal, aquela coisa toda, não tem que respeitar homem. Se você não tem que respeitar homem, então caia fora do meio da sociedade, onde existam homens, onde existam seres humanos. Vá para um lugar onde só tem anjos igual a você, que é o céu. Dia atrás eu escutei um obreiro falando assim: nós temos que bater de frente com as autoridades, porque esse negócio desse decreto, e eu só escutando uma conversa. Não vou dizer onde é que foi. Esse negócio de ficar se abaixando e respeitando homens aí. Eu fiquei quieto, falei assim: olha, existe um decreto mundial. E ninguém pode quebrar o decreto agora. Vai um pastor querer quebrar decreto para virar notícia nas mídias sociais e passar vergonha. Vejam,
Quando alguém errar e for punido, irmãos, com certeza será a vontade divina. Se for punido por erro, é a vontade divina. Eu estou cansado de pregar isso na igreja. Tem pessoas que gostam de uma confusão. Como gosta de confusão, de rolo, de fofoca, de se enfiar onde não deve. Aí depois que o negócio pega fogo lá, ele vem correndo para a igreja pedir oração. Pastor, ore por mim. Estão me perseguindo. Não nada. Não estão não, irmão. É que você conversa muito, com todo respeito. Tem pessoa que fala demais. Fala o que não deve, fala o que não convém. Coloca para nós versículo 5, por favor, aí na tela. Vamos lá. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência, agora Paulo pega pesado, manda que você faça isso. Não é simplesmente porque tem que respeitar, porque por causa da autoridade que a pessoa, não. Isso é uma questão de consciência, irmãos. Isso é uma questão de consciência. Veja bem, o crente tem que ter consciência que ele precisa ser o melhor cidadão da terra. Se você não sabia, aprenda isso hoje. Você, eu, nós precisamos ter consciência que nós temos que ser a nata da sociedade. O frigorífico, a Regina, as empresas, o Curtume, a fábrica de telha, a prefeitura, as escolas, pode até reclamar de alguém, menos de um crente. Pastor, mas eu nunca vi falar isso, então você está vendo pela primeira vez. Como que você acha que Jesus fica lá no céu quando você está trabalhando? Jesus senta para trás no trono dele, né? Se inclina para trás, coloca um lenço no rosto para não ver, porque... Como que você acha que Jesus te vê? Está escrito na Bíblia. João diz que ele estava na ilha de Pátimos, ajoelhado com o rosto em terra, e de repente ele ouviu uma voz, como que uma cachoeira, como voz de muitas águas. E ele sentiu uma mão que chegou por trás e tocou no ombro dele. E quando ele se virou, a Bíblia diz que ele viu os pés como latão reluzente, que havia saído de uma fornalha. Tinha um cinto de ouro que cingia seus lombos. O seu cabelo era branco como a neve. E quando João olha nos seus olhos, diz: os seus olhos eram como chamas de fogo. Aquele olhar de Jesus, meu irmão, que está lá no céu te olhando, que João falou lá no livro do Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Seus olhos são como o sol na sua força, quando resplandece. Sabe o que ele está dizendo? Que Jesus enxerga você por dentro. A minha nora trabalha no hospital fazendo raio-x. A máquina é perfeita, mostra tudo que tem por dentro da pessoa em partes. Jesus é milhões e milhões e milhões de vezes mais potente do que aquela máquina. A Bíblia diz que seus olhos penetram até a alma, o espírito, o coração. Ele consegue discernir o seu pensamento. Aleluia. Então não se esconda do pastor, do dirigente, do líder, porque trabalha lá, tem que ficar me cuidando, porque o líder... Não precisa se esconder não, meu irmão. Pastor não vai sair no escuro atrás de você. Embora eu congreguei com um pastor, que ele se vestia de peruca, de mendigo, e saía seguindo os jovens da igreja. Era um santo homem de Deus, e tinha essa qualidade que eu não tenho. Eu quero lá saber quem está fazendo no escuro, onde quer que seja. Eu não quero saber. Para mim não importa.
Sabe por quê, meu irmão? Porque os olhos do Todo-Poderoso. O salmista escreveu: eis que não dormirá, e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele te enxerga no escuro, de noite, aonde você estiver. Ele está te olhando. Ele sabe o que nós fazemos. Meu irmão, a consciência é uma faculdade espiritual da alma. Veja que a consciência manda que você tem que fazer as coisas certas. Aí eu faço uma pergunta para vocês: como um crente que desrespeita as leis terrenas pode dizer que é guiado pelo Espírito? Fala para mim. Pode? Um cristão que desrespeita as leis terrenas. E não vai pensar que eu tenho vergonha de falar aqui que eu já fui punido por causa de alta velocidade nas estradas, não. Já paguei por isso. Lógico que lá de vez em quando você é obrigado a, numa emergência, né? Mas isso faz parte também, tá, meu irmão? 6, vamos lá. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de quem? De Deus. Irmãos, todo o governo, ele precisa de dinheiro para operar. E pagar imposto é a nossa obrigação. Pagar imposto. E sonegar imposto é pecado. E deixar de pagar imposto é o mesmo pecado que um assalto à mão armada. Pelo menos é isso que está dizendo aí. Então tudo que você fizer, agora olha o que eu estou dizendo, que o Paulo deixou muito claro. Tudo que você estiver fazendo aí, você tem que fazer por consciência. Você tem que saber, você tem que ser consciente do que você está fazendo. Irmão, será que a pessoa não sabe quando está errado? Por que uma criança, quando está fazendo arte, que ela vê a mãe, ela vaza? Ora, tem criança de 1 ano e meio, 1 aninho. Essa menininha sabe quando está fazendo arte? E quando a senhora aparece? Ué, como é que ela sabe? Aí chega uma irmã para mim: pastor, pois não, minha irmã? Eu queria conversar com o senhor porque eu estou estudando e a professora disse que participar da dança, do negócio lá da festa junina, dançar lá, se vestir de palhaço e dançar lá, vale nota. Eu, como crente, posso participar? Eu falei: quantos anos de crente a senhora tem, irmã? 40 anos. Essa garotinha do Elias sabe que não pode. Mas quando a pessoa tem desejo de fazer, ela vem com essas histórias: eu posso. E quer colocar o pastor ainda na fogueira, né? É o pastor que tem que decidir. Eu vim porque o pastor disse que podia, irmão. Aí o pastor se lasca, né? Aí o Espírito Santo me orientou para dar a resposta. Eu falei: irmã, quantos anos de criança ela tem? 40 anos. Eu falei: então faz o seguinte, a psicologia ensina que quem pergunta já sabe a metade da resposta. Eu falei: e o resto, os outros 50% da resposta, ela descobre por aí. Por que eu estou falando isso? Porque Paulo diz que é uma questão de consciência. Meus irmãos, não existe uma testemunha ou um acusador mais terrível do que a nossa consciência. Mais cedo, mais tarde, ela vai obrigar você a confessar. Escreve isso, tá? E eu quero terminar agora no versículo de número 7. Portanto,
paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Vamos para o encerramento. O cristão precisa cumprir as suas obrigações com o Estado. Tá, irmãos? Não basta dizer que é crente, não. E nem dizer eu tenho dons espirituais. Isso não isenta o cristão das responsabilidades. Pois todas as responsabilidades fazem parte dos princípios éticos cristãos. Coloca na tela para nós, fazendo um favor, Mateus, capítulo de número 17, versículo 25. Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto, ou impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? 26. São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, os do próprio país. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por que que Jesus fez essa pergunta? Porque quem estava cobrando o imposto de Israel era injusto, porque era o Império Romano. Mas como o Império Romano tinha o domínio e as autoridades que dominavam e davam as ordens eram romanas, olha o que Jesus fez. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda, então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Jesus podia ter falado para Pedro: vamos fazer o seguinte, vamos cair fora, porque nós somos cidadãos judeus, estamos dentro de Jerusalém, dentro da Judéia, dentro de Israel, nós não temos que pagar imposto para fora. Mas como as leis eram romanas, por que que Jesus ia fazer confusão com o Império Romano? Para não fazer confusão, para não ofender essa gente, vamos pagar porque é lei. Coloca para nós capítulo 22, Mateus ainda, só toca para frente aí. 22, 17 a 22. E eu termino aqui. 22, 17. Então o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Este foi o problema maior pelo qual Israel rejeitou Jesus, porque Israel estava sufocado pela carga tributária do Império Romano, e eles achavam que Jesus vinha para tirá-los das mãos do Império Romano. Jesus não veio resolver problema político, Jesus não veio resolver problema de império, Jesus não veio resolver problema de lei, Jesus não veio resolver problema de nada, ele veio resolver o problema da alma. Você entendeu agora? Ah, pastor, nós temos que orar para Jesus nos libertar. Temos que orar sim, meu irmão. Ah, mas o nosso país, a política, isso aí, se Jesus quiser, nos liberta. A sua preocupação não deve ser quem vai ganhar ou quem vai perder. Não, nós nos preocupamos com isso, devemos orar, vamos apresentar todos os candidatos, vamos apresentar tudo que nós puder, os candidatos da igreja, vamos orar por eles, prefeito, para todos aí que eu não sei nem quem é ainda, até agora nem sei quem são os candidatos, não conheço, mas vamos orar por eles, porque é a nossa obrigação orar. Mas lembre-se,
não é prioridade de Jesus tratar essa questão. A prioridade de Jesus é o que eu disse no meio da mensagem. É lavar eu e você no sangue dele. O mundo vai piorar. Pode ter certeza que vai piorar. Não vai melhorar, meu irmão. Por isso que a minha preocupação de dizer que Jesus está voltando. Fique de pé em nome de Jesus. A minha preocupação é essa. É dizer que Jesus está voltando. Então, pastor, o que nós devemos fazer? Cumpra com as leis da terra, mas não perca a santidade e a visão celestial. Pague impostos. Faça o que tiver que fazer. Seja um cidadão brasileiro. Tem que votar? Vai lá e vota. Isso é um direito que você tem. Mas tudo que você tiver que esperar, meu irmão, não espere de promessas políticas, não. Com todo respeito a todos os candidatos. Porque tem muita gente boa no meio da política, assim como tem pastor nó cego dentro da igreja também. Tá? Em todos os lugares tem gente boa, em todos os lugares tem gente que não presta. Pastor, e o que é que eu devo esperar? Você deve esperar a vinda de Jesus Cristo. Se alguém te encontrar na rua e perguntar, está indo para onde, irmão? Fala, irmão, eu estou indo para o trabalho, estou indo para a igreja, estou indo para a escola. Qual a tua esperança? A eternidade. O que você espera? A glória. Para onde você quer ir? Para o céu. Irmãos, Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. A igreja que será arrebatada não é uma igreja manchada. Não é uma igreja que tem manchas de pecado. Não. As pessoas que pecaram, as pessoas que tiverem pecado, não subirão no arrebatamento da igreja. Lá no céu não entra pecado. Só entrará no céu quem for lavado, remido e purificado no sangue de Jesus Cristo. Então purifiquem as vossas almas. Permitam que Jesus os lave. Permitam que o Espírito Santo de Deus vos sonde. Permitam que o Espírito Santo de Deus atue, opere nas vossas consciências. Abaixe a sua cabeça agora. E ore em espírito e diga: Espírito Santo de Deus. Pode começar a cantar bem baixinho. Ore em espírito. Se quiser colocar a mão no peito, no coração, faça isso. Fique à vontade. Pergunte para o Espírito Santo de Deus em que você tem que melhorar. Pergunte para o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, toca em mim. Me faça sentir